Existe uma crença de que a criança ela vai desenvolver autonomia com o passar do tempo, independente se houver interferência dos pais ou não. O que não é uma verdade. A autonomia, ela não é uma conquista automática ou natural. É necessário que esteja algum adulto regendo esse processo, estimulando essa criança para que de fato ela conquiste essa autonomia. Porque a autonomia é muito mais do que fazer sozinho. A autonomia é você ter critérios para tomar decisões mais assertivas. Então é necessário que um adulto que esteja responsável por essa criança vá passando critérios, informações, conduzindo essa formação e então a criança se torna capaz de fazer as escolhas adequadas. E é por isso que conhecer esses erros é fundamental para que uma mãe que esteja ali regendo aquela criança não cometa e não impeça a autonomia do seu filho. Então vá trabalhando com ele esse processo de desenvolver, de estimular dia a dia, com calma e paciência. E essa colheita, essa autonomia, ela vai ser muito mais verificada a médio e longo prazo do que atualmente. Mas eu preciso contar para você que se agora você não começar a ter os passos adequados, lá na frente tudo se tornará muito mais difícil. E é por isso que quando eu acessei essas informações, ainda quando a minha filha mais velha era bem novinha, eu já logo de cara comecei a estimular a autonomia nelas. E hoje eu conquisto benefícios como, por exemplo, elas pegarem no sono sozinha no quarto delas, elas conseguirem comer, se alimentar sozinha, elas entenderem que a troca de atividades, elas são necessárias. Então, muitas mães se queixam que esse processo de parar de brincar e ir tomar banho é sempre muito desafiador, sempre envolve muito choro e muita falta de paciência. E hoje eu consigo lidar com essas situações de uma forma muito mais leve. Outra aluna minha, ela conquistou também um benefício muito grande, que é parar com as grandes palestras, né? Um erro muito comum dos pais é que eles tentem convencer os filhos de que isso que ele tem que fazer é importante para ele. Por exemplo, tomar banho, por exemplo, comer. E muitas vezes convencer você não vai, mas conforme você vai estimulando a autonomia no seu filho, ele entende que isso é o melhor para ele e ele passa a cooperar muito mais. Uma outra aluna minha, ela teve um resultado muito bacana, que é ter um tempo para que ela se dedicasse à atividade dela. Ela fazia faculdade online e a grande queixa dela é que ela não tinha tempo de prestar atenção na aula porque a filha demandava muita atenção. É claro que é muito importante e necessário que a mãe dê atenção ao filho, mas também é importante que a criança ela saiba passar seus momentos sozinha, brincando sozinha, utilizando a sua criatividade, sem precisar de televisão, tablet e outros acessórios eletrônicos. E essa mãe, ela relata que quando ela passou por esse processo de estímulo da autonomia, hoje ela consegue preencher o potinho do amor da filha dela, dando muita atenção, muito carinho, brincando com ela. Porém, a criança é capaz, aos 3 anos, de entender que agora é a hora de brincar sozinha, porque a mamãe vai para a faculdade, né? É uma aula online e ela vai ali sentar no computador e estudar. Então, esses benefícios só foram possíveis quando as mães entenderam que estimular a autonomia é fundamental para que a sua maternidade se torne mais leve, sem tanto choro, sem tantas brigas. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque o que eu mais ouço das mães que me procuram para a mentoria materna é: o meu filho não me ouve, o meu filho não faz o que eu peço, o meu filho faz muita birra toda vez que eu tenho que colocar ele no banho ou parar ele para que ele se alimente, e que ele demora muito para fazer qualquer atividade, seja se trocar, colocar o tênis ou até mesmo tomar banho e escovar o dente. Mas as consequências de não estimular a autonomia do seu filho são muito mais graves. Você vai ter adultos, né, adolescentes sem responsabilidade, sem autoestima, sem autoconfiança, muito dependente da opinião dos outros, não sendo capaz de tomar as próprias decisões. Eu entendo que deve ter algumas mães controladoras aí assistindo esse vídeo e pode parecer bem tentador ter um filho que sempre vai te perguntar as coisas para que você indique o caminho certo. Mas eu preciso te alertar que aos 12 anos, né, a partir dos 12 anos, o seu filho não é mais o seu bebezinho. Ele passa a querer buscar o mundo, ele vai para fora buscar as suas próprias decisões. E quando ele fizer isso, a opinião de quem ele encontrar no caminho é que vai contar. E isso sim se torna algo muito perigoso.
Então, é importante que você eduque o seu filho na autonomia, estimule ele a ter opiniões próprias, baseados em critérios que você passou para ele na formação dele, e assim ele ser capaz de lá fora, quando ele for conquistar o mundo, ele lembrar desses critérios, ele lembrar dessa formação e fazer as escolhas mais adequadas com aquilo que você espera para ele.